Pode Falar, um podcast diferente com Frank Melo. Bom, meus amigos, começa mais um Pode Falar. Eu diria que esse não será mais um Pode Falar. Pelo menos eu acredito que hoje nós teremos um divisor de águas no tocante ao propósito do programa. Você já ouviu falar no segredo da oração quântica? Okay, let's go. Eu confesso para você que recebi com muita surpresa, com muita alegria e com vários convites a reflexões que eu sequer já havia feito. Eu mencionei esses dias que nesse livro tem definitivamente muitas perguntas ainda sem respostas, porém na contramão dessa história, como dizia Padre Zezinho, e ainda diz, existem milhares e milhares de respostas para perguntas que ainda não foram formuladas. Para falar sobre esse livro, que eu quero que você decore aqui a cara, e eu, Frank Melo, recomendo capa e contracapa, ó, escrito por Ivan Mack, convidado de hoje. Segredos da oração quântica, a oração que Deus atende. Ivan Mack, cara, é com o coração cheio de alegria, de verdade. E eu costumo dizer que tem pessoas que são como o sol, tem luz própria. Quando você entra, essa energia positiva contagia o estúdio, contagia a minha alma, a minha pessoa. Eu quero dividir essa alegria com o público que está aí. Eu não quero rasgar seda, porque essa não é a intenção minha. Mas o profissional lhe abraça e lhe diz muito obrigado por ter encontrado um espaço na sua agenda e estar conosco nesse momento. Seja bem-vindo. Frank, eu estou muito feliz da oportunidade que você me deu, do convite que nasceu de forma espontânea, né? Quando a coisa é natural e espontânea é muito bom. E fiquei muito feliz, lisonjeado de estar no seu programa, no podcast Pode Falar, tendo a oportunidade de trazer, como eu disse, clareza para algumas coisas e para lançar o livro Segredos da Oração Quântica, a oração que Deus atende. Existe uma oração que Deus atende e nunca se nega. E hoje a gente vai falar muita coisa e trazer muitos segredos para toda a sua audiência. E eu quero agradecer Sobral e região, né, por estar aqui tendo essa oportunidade dada por Deus e por você. E vamos ter aqui um bate-papo muito interessante. Gente, para vocês entenderem, a minha irmã, que é evangélica, Solange Melo, grande cabeleireira que mora em Fortaleza, diz: meu irmão, não existe aquela coisa ao acaso, a coincidência, é jesuicidência. Eu adquiri esse livro e comecei a lê-lo e entendi que ele não pode ficar só comigo. E o rádio tem esse poder hoje, com as redes sociais, indo para todo mundo e vai mais longe. Eu digo: Ivan, cara, eu vou lhe fazer um convite e não aceito não como resposta. Você tem que ir num programa, encontre aí um espaço na sua agenda. E ele, obviamente, é muito ocupado, encontrou e está aqui. Cara, primeiro já começo fazendo uma pergunta para você direta. O que é oração quântica? O pessoal que está em casa agora nos acompanhando, nos vendo, a gente pergunta o que é oração, todo mundo sabe. Embora algumas pessoas acham que é um amontoado de palavras repetitivas, às vezes proferidas, verbalizadas sem nenhum sentimento ou conexão, meio que no automático. Mas eu pergunto para você, o que é oração quântica, meu irmão? Vamos lá, oração quântica, né? Esse termo quântico tá na moda, tudo é quântico. Eu sou um estudioso da palavra de Deus e também da ciência. Eu entendo que a ciência e Deus, elas têm que se completar. Por muitos anos a gente viu uma briga entre ciência e Deus. Mas estudando a palavra de Deus como princípio e um curioso da ciência, de livros, de alguns estudos, eu percebi que se completa. E aí, em meio a algumas situações que aconteceram na minha vida, esse livro, Frank, ele nasceu de um momento improvável. Ele nasceu entre
Sangue, Suor e Lágrimas. Ele nasceu de momento... Assim, esse livro, ele não foi... Eu não sentei, parei, vou escrever alguma coisa. Vou fazer sobre Não isso. foi uma simples ideia dizendo, eu tenho um sonho de escrever um livro e vou fazer. Não, ele recebeu a inspiração, quase, não tem nada a ver com a outra ao mesmo tempo, mas para ilustrar, foi meio que Chico Xavier. Não. Foi vindo você? Não, né? Não. Chico Xavier, com todo respeito, mas... É espírita. Assim, esse livro, ele é um livro cristão, com princípios cristãos. Eu sou cristão. Não, mas eu me refiro no lado intuitivo. Por isso que eu disse que é para ilustrar. Você não tinha a intenção, de repente, você, tirando o trocadilho de lado para não confundir, porque eu acabei, foi meio infeliz a minha colocação, mas foi para ilustrar, é que você não tinha intenção, mas você foi tomado por um sentimento, traduziu isso de uma maneira bem simples, com frases muito fortes que nos convidam à reflexão, mas vem de maneira muito clara. Então você não tinha essa intenção, né? Não. O que acontece? Tu usou o exemplo aí de Chico Xavier, né? Com todo respeito, mas esse livro, na verdade, ele vem de intimidade. Existem pessoas... existe uma frase que diz que quando você pode falar com Deus, né? Mas se Deus falar com você, vá buscar um psiquiatra porque está acontecendo algum problema. E na verdade não é isso. Deus fala conosco. Ele fala conosco no íntimo da nossa alma, ele fala conosco através da palavra. Todos os dias. Todos os dias. E esse livro, ele foi um presente. Deus falou que ia me dar um presente. E ele me trouxe a inspiração desse livro no momento de como eu digo, sangue, suor e lágrimas, né? Situações que acontecem na vida de todos. E esse livro, ele tem vida aqui dentro desse livro. Ele não é um amontoado de palavras, não é... Oração quântica, eu vou já responder, que você me pediu, né? Mas você vai começar a entender porque o nome é oração quântica, certo? Então, o que acontece? Segredos da oração quântica. E a sua pergunta é, o que é oração quântica? Oração... As pessoas estão acostumadas com algumas caixinhas. Nós, seres humanos, temos caixinhas. E a gente vai crescendo e aprendendo e vai trazendo isso como herança para a nossa vida, nossos pais, nossos avós, e assim a gente vai levando a vida, repetindo aquilo que muitas vezes a gente não entende. Mas oração, essa palavra, significa ação da boca. Olha que simples, né? O que é oração? Ação da boca. Né? Na quinta série, oração é uma frase, é uma oração, um parágrafo. A gente escuta muito isso. Encontre na oração, isso aqui é a frase. Mas oração é ação da boca. E quântica? O que é quântica? Quântica a ciência, ela mostra, a física quântica, ela é bem recente, mas ela transformou a física clássica. Porque eu quero só fazer um adendo aqui, que é fruto da minha ignorância mesmo, que ficou bem curioso. Quando a gente começa a ler, começa a entender o que você quer dizer, é porque convenhamos, pessoal que está nos acompanhando, e você, porque do ponto de vista de Deus, da nossa religião, daquilo que a gente acredita, o mundo foi criado de uma forma bem diferente do que o Big Bang, que a ciência, que o povo que às vezes até nem crê em Deus. Então é diferente. Como é que se liga, entre aspas, tudo isso aí? Oração, é isso que eu quero... Vou trazer pra gente. Deixa eu só responder o que é quântica para poder fazer sentido. Oração, por favor. Ação da boca. Quântica vem de quantum. Foi descoberto que a luz se comporta de uma forma. A luz que a gente está aqui no estúdio, a luz do sol, a luz, né? Ela é feita de fótons. E esses fótons, eles viajam em pacotes. Então, quanto quer dizer pacotes? Pacotinho, como se fosse sacolinhas. Sacolinhas, partículas de fóton divididas em pacotinhos. Em quantidades ali. Em quantidade, quantizada, falou tudo. Então, quântico quer dizer luz em pacotes. Por que oração quântica? O que é oração quântica? Oração quântica é a ação da boca de forma fotográfica. Deixa eu explicar melhor. Por favor. Ação da boca de forma fotográfica. Uma oração quântica, ela é uma oração que você consegue sentir, ver, já saber que já aconteceu para você. Então, você não só joga palavras ao vento ou espera que Deus responda numa loteria celestial, ou espera que Deus tenha dó de você porque você está sofrendo muito. Oração quântica, ela tem a ver com identidade. Você começa a entender quem você é em Deus e quem Deus é em você. A partir daí você fica apaixonado. Por quê?
Porque você se olha e diz, não é possível que um Deus desse tão grande me ama desse jeito e me chama de filho. Qualquer pessoa pode fazer isso? Todas as pessoas devem fazer oração quântica. Elas devem começar, o Frank, o nosso maior problema de toda a humanidade. Eu tenho um amigo meu que hoje está na Coreia do Sul. Sexta-feira ele estava aqui, hoje está na Coreia do Sul. Falei com ele ontem. Do outro lado Do mundo. Então, as pessoas do outro lado do mundo precisam fazer oração quântica, os americanos, todo mundo. Por quê? Porque a oração quântica ela tem a ver com identidade, que é o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade é o ser humano não saber quem ele é. E aí, o que acontece? Ele se deixa levar por pessoas. Pessoas que colocam um título e dizem, olha, Deus disse isso, Deus disse aquilo, e ele mesmo vai seguindo ali, sem nunca parar no seu quarto, de porta fechada, pegar uma Bíblia, pode ser evangélica ou católica, pegue a Bíblia, porque é a palavra de Deus, e eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, porque estudando eu já entendi que ela é a verdade. Tem gente que não acredita, e isso eu respeito. Sabe por que eu respeito? Porque Deus é tão bom e tão poderoso que Ele permite até que a gente negue Ele. Mas depois que eu comecei a mergulhar nas páginas da Bíblia, mergulhar em algumas coisas da ciência, que eu amo desenvolvimento pessoal. Eu amo isso, eu amo gente. Eu gosto de ver pessoas crescendo, eu quero ver pessoas se desenvolvendo, impactando. Eu sou uma né? prova, viu? Eu tenho que interrompê-lo para somar. Inclusive, eu quero falar, gente. Eu tô aqui falando com ele. Que vez ou outra eu tô bebendo um pouquinho d'água, porque eu não me recuperei da gripe. Então me perdoe se eu tossir ou falhar aqui a voz, então eu quero pedir desculpa. Gente, quando eu converso com ele, ele sempre observa, ele olha com outro olhar. Então, tá em você. É natural. Você olhar, às vezes, ver um talento, uma certa habilidade em pessoas, e aí você faz isso, de certa forma, uma missão. Você chamou para você isso, não foi? Amo desenvolvimento pessoal. Escrevi um livro, Oração Quântica, e como você pode ver, já está sendo escrito outro, que é Idioma do Céu. Tá aqui atrás, né? Vai chegar outro livro aí, Idioma do Céu, logo, logo. Legal. Que gente, Então, assim, ó. Sou Ivan Marques, sou especialista em marketing, trabalho na área de vendas, trabalho com empresas que querem crescer na área digital, né? Sou especialista em marketing digital, de tudo isso que envolve esse mundo hoje moderno de IA, inteligência artificial, né? Marketing digital, redes sociais, vídeo, edição. Manjo de tudo. Eu manjo dessa parada toda. Mas você ama, desculpa atrapalhar, mas você ama olhar uma pedra, uma joia brusca e lapidá-la. Você sente o desejo natural. Você falou uma verdade. Eu tenho um olhar diferente sobre as pessoas, sobre situações. Eu gosto de olhar de um outro platô. Então eu não gosto de olhar eu não gosto da caixinha, né? Eu gosto de ver diferente. Tanto é que oração quântica, você vê alguns princípios. Eu gosto sempre de falar, sabe, Frank? Uhum. As pessoas elas foram doutrinadas a ter medo da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia acusa, a Bíblia diz que é pecado. A Bíblia diz que manda para o inferno. E a Bíblia tem verdade, sim. Mas a Bíblia também fala de um Deus que se tornou homem, que pagou o preço. E que, sem eu merecer, me salvou. E que me deu liberdade até para negá-lo. Então eu começo a entender que a Bíblia é completa. Ela poderia esconder algumas coisas, a Bíblia não esconde nada. Então, uma coisa que me incomoda é que as pessoas olham para a Bíblia como lei, a lei de Deus. Eu olho para a Bíblia como princípios de Deus. Então, se você olha para a Bíblia como lei de Deus, ela é dura, e ela é dura. Deus é amor, mas também é justiça, né? É amor, mas também é justiça. E onde ele executou toda a justiça? Em Jesus. Então, por que tu sofre? Porque está faltando clareza, está faltando o quântico. Tá faltando luz. Eu quero pegar esse gancho, e para você que nos acompanha, você fala sobre perdão. Esse livro, gente, realmente nos convida a várias reflexões que talvez o próprio Ivan Marques, propositalmente, ele nos convida a nos fazer outra pergunta. Perdão é o outro nome dado a Deus. Explique um pouco sobre isso. Você fala no livro dessa Perdão é o outro nome dado ao amor de Deus. É outro nome dado ao amor de Deus. Ao amor de Deus.
Sim, O perdão, isso aí. perdão significa, Frank, se doar totalmente. Perfeito, total, feito totalmente, completo. Perdão, se doar totalmente. Então, porque perdão é outro nome dado ao amor de Deus? Porque isso é tão interessante. Quando você começa a estudar, entenda, quando eu falo estudar a Bíblia, eu não estou falando como uma pessoa fechada no seu mundo, melhor do que os outros. Eu estou falando de uma pessoa com sede de conhecer o Pai. Eu estou falando disso. Eu estou falando, quando você estuda a Bíblia, é você pegar o mapa da sua vida e de toda a vida, do começo ao fim, na sua frente. E quando você começa a ler a Bíblia, vai acontecer de você não entender nada. Não entende nada. Eu passei por isso, eu não entendia nada. Só que Durante um bom tempo. durante um Você bom lia e tempo, não entendia. não entendia. Só que eu passei foi a minha primeira experiência com Deus. Eu percebi, Frank, que depois que Jesus veio ao mundo, que pagou o preço, eu ganhei a liberdade de aceitar o que o mal diz sobre mim ou aceitar o que Deus diz sobre mim. Você começou a perceber quando que você começou a estudar, como você falou, estudar sobre... Não digo estudar, porque se eu for estudar a Bíblia por estudar, eu não vou parar e eu vou começar a brigar e discutir, como muita gente discute, quem é melhor, quem é pior. Aí passa muito para o julgamento e não para sentir, E aí né? você começa uma história que não é o que eu vi que é o desejo de Deus. Vou te explicar rapidamente porque é importante ler a Bíblia. Uhum. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus soprou vida no homem, né? Quando Deus sopra vida, ele cria vida. E eu vou parar aqui. O que é que isso falou comigo? Eu entendi que quando eu nasci, que tem todo um processo de desobediência, independência de Deus. Eu sempre falo que Adão, o grande problema de Adão não foi a desobediência em si, mas foi a independência de Deus. Achar que não precisava dele. Essa independência de Deus, achar que não precisa de Deus, é onde você se perde. Porque, Onde nós estamos nos perdendo hoje, inclusive. inclusive, Continua, né? continua, só que assim, eu creio e sei que o amor de Deus, ele renasce a cada dia. E eu creio que quem não conhece ainda essa intimidade, através desse podcast hoje, Deus vai acender no coração dele essa chama que estava esquecida por decepções, às vezes por decepções. Na página 149 desse livro, diz que a parte oração, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? Funciona como um escudo. Escudo contra o quê? Eu quero até perguntar antes do bloco comercial. Você pode nos explicar, assim, a palavra mais... Onde é que está aqui? Eu estou olhando. Na página 149, que eu estava vendo. Não deixeis cair... Aquela da oração do Pai Nosso, né? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O que acontece? Funciona como um escudo, né? Frank, mas livrai-nos do mal, amém. Amém. A gente precisa entender que por todo esforço que a gente faça, todo, por toda a inteligência, por todas as empresas, por todos os negócios, por toda a saúde, se a gente não selar com Deus, não adianta. Por quê? Porque a grande verdade é que a gente está navegando na graça de Deus, no favor não merecido de Deus. E ele é tão bom que muita gente não lembra disso. Só para, assim, eu sei que vai pro break, mas rapidinho. Eu vou fazer uma pergunta para a audiência. Por favor. E eu sei que pouca gente fez, pode alguns terem feito, mas pouca gente hoje acordou de manhã e disse: obrigado, Deus, pela respiração. Por que eu falei respiração? No outro bloco a gente pode esticar mais. Mas por quê? Porque é tão comum e é tão essencial e é tão gratuito que a gente agradece às vezes pelo dia, por um monte de coisa. Mas raramente a pessoa agradece por respirar. E às vezes tudo que você precisa, tudo que você quer, já está aí. Com você, já está com a gente. Nós temos esse hábito, pidão. Só faz pedir, cara.
Poxa, cara, Senhor, muito obrigado por mais um dia e vamos agradecer e fazer a nossa parte para não adoecer e aproveitar as coisas da vida enquanto a gente pode, porque o tempo passa muito rápido, né? O tempo passa rápido e tu falou uma coisa muito certa, pedindo. A gente passa o tempo pedindo. No livro eu falo sobre mendigos espirituais. Chega de ser mendigo espiritual. Chega. Você tem que tomar posicionamento. É forte, viu? Chega de mendigo espiritual. Quando o Oração Quântica, Segredos da Oração Quântica, ele te guia a você começar a entender através de princípios que você tem que parar de ser mendigo espiritual. Eu conto uma história no livro, vou dar um spoiler aqui, de que um mendigo estava sentado em cima de um baú. Essa história você vai contar daqui a pouquinho, porque, gente, é muita informação. A minha mente tá bugando. E eu confesso que fiquei um admirador, bugando no bom sentido da palavra, tá? Convidando os neurônios a se chocarem. A gente vai fazendo muitas perguntas. Né? E aí é onde entra... Eu faço um pedido. Se você quer realmente sentir o que eu estou sentindo nesse momento, que agora que eu comecei a lê-lo, e vou ler completinho, está sendo meu livro de cabeceira, ele alugou um espaço na minha cabeça. Porque tem umas frases aqui, aparentemente simples, mas que nos convidam a uma reflexão de coisas que estão adormecidas. Você sabe qual é o sentimento que eu estou tendo para trazer o break de verdade? A gente lê, faça isso, gente. Eu quero lhe fazer um pedido. Adquira o livro, compre aí, através, já vai dizer como é que você vai adquirir, através das redes sociais, vai dizer onde se encontra fisicamente, ele vai entregar, mas olha, prometa não para mim, mas para você. O que é que o Frank Mello está falando? Será que ele está ganhando para falar sobre o livro? Estou, mas não é dinheiro, não. Eu quero que isso que eu estou sentindo agora, você sinta também, como ele criou esse livro e a intenção. Você lê uma coisa aparentemente simples, e parece que ele nos toca, assim, ele nos convida. Você está falando da gente. A gente se identifica, mas é muito bacana. Eu não tenho, confesso que não é a minha intenção, falar sobre o que eu estou sentindo por começar a ler o livro. Mas é o desejo que me despertou em ler esse livro e absorver cada conhecimento. De maneira assim, é muito natural. Eu acredito que cada um vai reagir de uma maneira e eu quero que você, ao adquirir esse livro, entre em contato, mande um direct para mim, que eu quero dividir esse sentimento e quero também postar alguns sentimentos. Eu tenho absoluta certeza. O que você vai sentir, eu não sei. Mas que será algo diferente, eu não tenho dúvidas. Segredos da oração quântica. Oração quântica, o que será, hein, gente? A oração que Deus atende, a gente volta já já, trazendo muito mais em Vamac. Pode falar, um podcast diferente com Frank Mello. Legal, bom, estamos de volta. Eu ainda meio dodói, estou aqui com ele, Ivan Mack, fazendo o lançamento aqui com muita alegria. Segredos da oração quântica, A oração que Deus escuta. Gente, eu ainda estou lendo, né? Como já mencionei para ele, sendo bem sincero para vocês também. Você diz, meu amigo Ivan Mack, que são nossas orações que criam pontos quânticos de materialização e fala algo que eu achei bem inspirador. Abre aspas. Quando o combustível do nosso tanque... Preste atenção, gente. Quando o combustível do nosso tanque entra em combustão através daquilo que sentimos. O Natal, né? Entra em combustão através daquilo que sentimos, alimentamos o motor das nossas ações. Isso é profundo. Se a gente parar para analisar, porque tem muita gente com o tanque cheio, embaixo de uma árvore frondosa se balançando sem ir para canto nenhum. Às vezes morre com esse tanque cheio. Você estava inspirado quando falou sobre isso, né? Essa parte aí eu falo, Frank, a gente precisa entender que nós somos, eu chamo às vezes, nós não seja um Bob Esponja qualquer. Um Bob Esponja. Não seja um Bob Esponja, absorvendo tudo e dando aquela risadinha do Bob Esponja, passando a vida como um bobo. Né? Às vezes você acha que tá certo, mas no final da vida, quando deu errado porque você estava errado, as pessoas não, a maioria não vão lhe ajudar, outras vão rir. Absorve tudo, não toma decisão exata e vai indo. Principalmente hoje na época de internet que a gente vive.
agora nas redes sociais. Rede social, ela, como eu sou da área do marketing também, a rede social ela foi fabricada para mexer em algumas emoções do ser humano. E ela mexe mesmo. E com essas IAs agora foi que lascou. É, justamente. Né? Então, voltando aqui, nós somos como esponjas, então assim, existe um combustível que é tudo aquilo que você vê é combustível, vai para o seu cérebro. Tudo aquilo que você ouve é combustível, tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você assiste é combustível. E isso vai alimentar alguns pontos quânticos de decisões e ações. Qual é a minha obrigação? A minha obrigação é entender qual combustível eu quero colocar para dentro. Porque se eu colocar o combustível certo, meu amigo, não vai ter quem te segure. Por quê? Porque a partir desse momento você começa a tomar decisões certas e você começa a construir o seu presente. Você começa a fazer algo que eu digo, você começa a deslocar o futuro para o presente com um ponto quântico de materialização. Por que que é quântico? Porque você vai ter clareza. E quando a gente fala de fóton, vou entrar um pouquinho na ciência, você não consegue ver. Mas a luz é real. Mas se eu procurar assim, eu sei que tem um ponto de luz, mas entre o ponto de luz e o meu rosto eu não consigo ver a luz. Mas ela existe, que tá tudo Você claro. sabe que existe, tá ali. Ela existe. Então, quando você começa a colocar o conteúdo certo na sua mente, tudo começa a mudar. E é interessante. Olha como é isso, ponto quântico de materialização é muito importante. Imagina, Frank, que você quer viajar. Você imaginou, sabe que eu poderia viajar para o Chile, passar as férias com a minha esposa romanticamente aí? Lá na Itália. Na Itália, né? Então, quando você imagina isso, tudo bem, beleza. Pode não acontecer, mas se você criar um primeiro ponto quântico de materialização, tu já andou assim uns 40%. O que é, Ivan Mark? Cara, eu tô pensando em ir pro Chile, já sei. Vou tirar meu passaporte da esposa. Tá meio caminho andado. Tu ligou um ponto. Sabe o que é que vai acontecer? Se tu escreve isso, cara, eu vou pro Chile. A tua mente vai te levar a custos. Aí tu começa, sem perceber, tu tá procurando custos. Aí tu começa a fazer Você conta. não apenas verbalizou, você mentalizou e desejou. Mentalizou e materializou. Por isso que é quântico. Não é só pensamento, não é ilusão e imaginação. É real. Vou te dizer uma coisa, por que que é real? Interessante isso aí, viu? É. O que que acontece? Eu tô aqui com esse microfone. Esse microfone é real? Sim ou não? Sim. Ele é real. Essa mesa é real, é dura. Mas se eu for para a ciência, essa mesa ela é feita de granito, mas o granito é feito de átomos. Eu vejo átomo? Não. Mas como é que eu vejo a mesa? Que loucura. Eu vejo o que eu tô vendo, o que eu não consigo ver. Aí você vai pro livro de Hebreus, lá em Hebreus a Bíblia diz, né, que tudo que você vê é feito daquilo que você não vê. Parece meio louco, né? É louco, mas é real. Por quê? Porque a Bíblia é real. Então tudo que eu vejo é feito daquilo que eu não vejo. Tudo é feito de átomo, átomo eu não consigo ver, mas no jeito que eles estão vibrando e juntos aqui, consegue formar uma pedra, madeira e assim vai. Eu quero até focar aqui para esse papo. Só esse papai renderia, só esse tema aí. Olha, eu vi um negócio aqui, eu quero que vocês falem um pouco sobre isso. Na página 35 do livro, que eu até mostrar aqui pro pessoal ver, ó. Gráfico da vida. Rapaz, 4 pilares essenciais para a nossa compreensão da vida. Todo o universo, toda a criação. Rapaz, isso é interessante. Um coraçãozinho ali no centro, vejo vários números. O que é que você quer falar? Porque eu confesso que a mente das pessoas que não são tão graduadas como você, intelectualmente, às vezes pode bugar e quando eu ler eu vou entender. Mas antecipe alguma coisa para mim, rapaz. Ô Frank, assim, eu queria dizer a toda a audiência que eu sou apenas um curioso. Eu busco com mais profundidade
E eu não sou diferente de ninguém, nem melhor do que ninguém. É um curioso mais graduado, é bom que se diga. Eu sou Eu curioso. entendi, eu entendi. Mas assim, o gráfico da vida, ele é um gráfico muito simples. Eu fiz uma coisa no livro que eu Na queria... prática, desculpe me atrapalhar, para o pessoal entender, porque às vezes, quando a gente usa termos muito difíceis, eu falo aqui para a dona de casa, para o pai de família, para a senhorinha que está fazendo ali o feijãozinho ali, o cuscuz. O que é que, por exemplo, esse gráfico da vida, em tese ou na prática, vai servir para a gente? Ou qual o intuito? Cara, Esse vai servir propósito. para tudo. É por isso que eu disse, ele é bem simples. O nome é simples, esse- gráfico da vida. É. Você passa por diversas nome é. situações na vida, seja qual for. Seja com família, seja com filho, seja Com profissional, dinheiro, seja o todo que dia e for. toda hora tem sempre um problema. Seja a dona de casa zangada com cabo de vassoura na mão, querendo bater na perna dos meninos. Diz assim, porque passa daqui, não, vagabundo. É, Não tem pronto. não, é tudo. Se você entender o gráfico da vida, eu fiz 4 gráficos. Sim, Né? O primeiro gráfico é um círculo. Simples, um círculo. sim. Esse círculo, ele representa todo o universo. Tem 4, até chegar ao 4 que é o coração. Mostrar aqui pro povo, tá aí, ó. Tudo que você falando aí. imaginar, o universo inteiro, o planeta Terra, Sol, está representado nesse gráfico. Só que tem um segundo gráfico, no gráfico da vida, que é o gráfico 2, que é um quadrado. Sim. Que o primeiro gráfico é todo o universo, toda a criação. Mas o segundo gráfico é nosso universo, a nossa criação. Tudo que foi criado existe, Sol, Lua, estrela, planeta, mas a gente está dentro desse tudo. Só que é como eu vejo o mundo. Ele é Tá quadrado, quadrado aqui. né? Ah, Ele é quadrado porque ele é difícil de girar, ele não é fácil. Às vezes você fica num canto escondido por muito tempo, né? Então é o seu universo. Aí Só- tem um terceiro Aí aqui. tem um terceiro que é um círculo escuro. Nossa personalidade, Nossa nossa armadura. Ó, entenda, tem o universo inteiro, tudo que foi criado, aí tem o seu universo, é como você vê o mundo. Que é quadrado. E dentro desse universo tem uma armadura, personalidade, que é o seu jeito, o seu temperamento, zangado, brincalhão. Você tá falando de mim. É redondo aqui, mas é escuro, É né? escuro, por quê? Porque aí já entra na personalidade que nem todo mundo entra. Ei, Frank, eu não gostei dessa tua blusa. Aí tu gosta, sempre que esses caras querem se metendo na minha vida e tu já fecha. É. Ei, Frank, tu tá feio hoje. Peraí, quem esse cara tá pensando que é? Se tua personalidade for ter uma personalidade mais instintiva... Você me lembrou, desculpe lhe atrapalhar, um pastor, a filha do pastor, você já assistiu o filme? Não. A filha dele começa a se perder, a mulher dele morre, e aí a filha dele começa a sair pro mundo, sai, diz que vai pra igreja, e tá sendo um danadinha. Aí uma mulher lá muito ligada à igreja, pastor, não é da minha conta não, mas a sua filha tá muito saidinha. Aí ele serenamente olhou para ela e disse, tem razão, irmã, não é da sua conta. Rapaz, engula seca com farinha, né? Mais ou menos isso, né? É. É por aí, eu ilustrei de maneira legal, mais Cada ou um menos tem uma isso. personalidade. Então, assim, todo o universo, nossa maneira de ver o mundo, nosso universo, nossa personalidade. Essa personalidade ela é escura porque ela guarda o coraçãozinho ali. Pois é, tem lá embaixo tem um 4 ali, um coraçãozinho aí, ó. Nossa essência que realmente somos. Aparecendo lá, legal? Frank, esse gráfico da vida. quando Apareceu legal lá, Léo, você que tá vendo? Ó, eu não tô vendo. Eu achei legal, ficou bom ali. Tá. Pronto, Entendeu? show. Eu não Frank, tô o vendo. gráfico da vida, se você aplicar em tudo na sua vida, você tá no seu mundo ali quadrado. A sua personalidade, ela é muito instintiva, zangada, ou melancólica, triste, fica no canto triste, aquela personalidade que se isola, ou então aquela personalidade que só quer dinheiro, dinheiro e esquece a família, ou então aquela que só quer farra, farra, farra. Se você começar a entender, olhar pro gráfico da vida, espera aí, mas esse cara aqui que só tá querendo farra, que tá vendo um mundo quadrado de um jeito, mas existe toda uma criação, esse cara tem uma essência de Deus nele. Espera aí, deixa eu frear aqui, deixa eu começar a tirar minha essência para fora de quem realmente eu sou, para que as pessoas entendam que eu fui só enganado por falta de clareza. Ele criou uma pele de ouro, mas eu enxergo um cabo frágil ali precisando. Aí, Frank, Não, mas acontece muito isso às aí vezes, tu né? vai entender agora porque é que Deus, que vê tudo, vê o homem não como ele acha que é ou como as pessoas pensam que ele é. Deus vê o homem de verdade. Ele vai direto na essência. Cara, quando tu consegue quebrar teu ego e tua personalidade, quebrar, esbagaçar ele,
Começa a conhecer o mapa de Deus e o poder que ele te deu hoje, depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Meu amigo Frank Melo, ninguém te segura mais não, porque nada te abala. Rapaz, é muito informal. Ele vai falando, a gente vai se convidando à reflexão. Tava vendo, são vários temas bons. É humanamente possível falar sobre todos. Olha, minha essência, tudo é mental, tudo é espiritual e quântico. Einstein estava certo. Sobre o quê? Parando por aqui, eu deixava você. Muito legal, sabe? Assim, eu não quero entrar. Assim, eu não sou um cientista, eu não sou um estudioso. Eu sou um curioso, eu sou como você, eu sou um filho de Deus que está aqui querendo contribuir e transbordar. Transbordar conhecimento que um pouco que eu conheci. Mas o Einstein estava certo. Por quê? Existe uma Einstein é um físico, viu, gente? Para quem não sabe. Que criou a lei da relatividade em 1919 aqui, Sobral, né? 1919. Ali o Museu do Eclipse era um curral e está lá o museu hoje em homenagem a ele. Que maravilha. Foi entre Sobral e África, e Sobral, como faz pouco sol, né? Pois é. Deu pra ver. Aí ele não veio pra cá, ele errou um pouquinho no cálculo, porque na cabeça dele ia ser lá. Aí ficou lá e descobriram aqui. Porque tem gente que pensa que ele veio pessoalmente. Não, ele não veio. Ele mandou a expedição, que primeiro chegou em Camusim, etc. Mas não é isso que a gente quer falar. Por que ele estava certo? Porque assim, ele criou uma fórmula chamada E igual a mc ao quadrado, né? A fórmula a lei da relatividade, ela diz o seguinte: Que a gente estuda no colegial. E igual a mc ao quadrado. E significa energia. Igual é o símbolo de igual. O M significa massa. Massa, matéria, Sim. pedra, madeira, tudo. Ao quadrado, doisinho ali. C ao quadrado. C é velocidade da luz ao quadrado. O que é que Einstein diz? Basicamente, sem querer entrar muito nessa área, que não é o meu objetivo, mas ele diz que é energia, átomos, coisa que você não vê, que compõe toda a matéria, é igual a massa, a matéria. Só que massa também é igual a energia, porque se eu voltar é a mesma coisa. O que é que isso me mostra? Isso me mostra que eu posso, através da própria física mesmo, entender que tudo que existe é feito do que não se vê, e eu posso, através da minha mentalidade, da minha vibração, fazer o que Deus quer que todo ser humano faça. Que o que é que Ele quer que todo mundo faça? Que você crie a sua realidade. Isso a minha realidade? A tua realidade. Vou te explicar por quê. Frank... Você pode ser mais objetivo? Vou ser objetivo. Frank, tudo que está nessa sala, esse microfone, de novo, o microfone é o computador. Esse microfone foi criado onde? Numa fábrica. Não, na mente. Sim, antes. Antes dele ter ido para a fabricação, ele foi idealizado. Essa na mente. mentalidade que começou a pensar no microfone, ela estava dentro de um cérebro. E quer dizer que cérebro não é mente. Cérebro é o órgão. Mente é espiritual e quântico. Você não pode ver, mas tá ali. Quando a pessoa deixa essa terra, é tão forte que quando a pessoa morre, você não diz mais, a pessoa está ali, não. O corpo está ali, não tem mais a pessoa. Já era. Já era. Então, nós somos espirituais. Nós somos seres espirituais tendo uma breve experiência humana. Isso é um clichê, mas é muito legal. Então, tudo é quântico. Isso aqui é feito de átomo que você não consegue ver a olho nu, mas ele é real, tá aqui. E quando a gente começa a entender isso, o jogo vira, o jogo muda. O Betinho dizia: nasci casado com a morte, mas resolvi traí-la tendo todos os dias um caso com a vida. Quando ele descobriu que estava com AIDS, né? Muito legal isso aí. Vai um momento de encontro, que é o que você está explicando aí. Rapaz... Frank, o que é o mais importante da vida? Rapaz, para mim verbalizar isso no que eu tenho no meu coração, por favor, diga aí. Tirar a letra V, fica o quê? Ida. O mais importante da vida é a ida. Viva o presente com o melhor que Deus tem para você. Gente, eu não tinha parado para analisar sobre isso.
Nunca pensei sobre. Gente, antes de eu falar sobre todos os temas, como é que você adquire esse livro, meu amigo Ivan Mack? Segredos da Oração Quântica, a oração que Deus atende. O cara que está ouvindo agora e vai assistir, como é que faz para adquirir? Pronto, é bem simples. Esse livro, ele foi feito pela minha empresa, a InMind Editoração. Eu tenho algumas cópias aqui em Sobral. Eu tenho, acho que ainda tem umas 10 cópias ainda desse livro. Porque teve um período que acabou, você teve que mandar fabricar né? mais, que foi limitado, você já mandou Só que fazer ele mais. também, ele está sendo feito pela editora Wiclap. Então você pode acessar o meu Instagram, Ivan Mack Off, OF. Inclusive tá aqui, você pode ver aqui, você pode, tá na Isso, descrição do Ivan Mack vídeo. Off. Pode ver Chegando no no meu rodapé. Instagram, você vai ver um link na bio. Você clica, é direcionado direto ao site, você compra ele físico. Mas, Ivan, só tem livro físico? Não, eu fiz ele em 3 versões: físico, e-book e também audiobook. Isso é tudo americanizado, aliás, não é americanizado, isso é tudo tecnológico, né? Então não deixa de ser americanizado porque vem de lá. Mas deixa eu fazer uma observação. Sim. No físico, o seu tá diferente do meu um pouquinho. Eu não Tá, pode deixar de rapaz, reparar, tá aí. ó. O seu tá mais coradinho aí. Não é? Que foi que Só houve? de Sobral. O livro não mudou, não, né? Que eu parei, o meu tá Não, diferente o livro do é o teu. mesmo, mas Ah. eu te falei que eu sou especialista na área do marketing. Minha empresa trabalha nessa área com marketing. E eu olhei a capa e disse, rapaz, como eu trabalho com IA, eu vou deixar essa capa agora colorida, bonitona. E aí a capa o conteúdo é o mesmo, mas a capa deu uma atualizada para a foto do Einstein, que essa foto, o Frank, eu peguei, eu tive autorização americana para poder usar, ela é foto oficial do Einstein. Eu ia lhe perguntar se não daria algum tipo de problema, se você teve. Não. Você conseguiu a autorização, Consegui, foi? entrei em contato com a faculdade lá, inclusive no livro, se você ver o comecinho do livro, daqui direitos reservados, você pode ler, tem todo quem é que tinha o direito do livro, só que essa imagem, lógico que a imagem original é bem deteriorada, né, bem, mas o Ivan Mack deu uma renovada. Uma melhorada aqui, aí, deu certo. né, mas a pose é a mesma, mas o crédito é do fotógrafo. Antes de eu chamar o próximo bloco comercial, você pode me falar o significado da imagem Einstein com essa, que é muito conhecida para quem é católico, isso que está na cabeça dele remete a Cristo, etc. E você fez uma fusão, você já começou a me fazer pensar com a capa. Isso. Essa que é a grande verdade. E aí nos traz para outra coisa. Dos 5 sentidos que temos, o que mais causa impacto é a visão. Eu comecei a ficar curioso, mesmo antes de ler nada do teu livro. O que você quer exatamente dizer com isso? Rapaz, eu não sei se eu te conto, tá dentro do livro. Está dentro do livro, né? Mas ele Não tem um vi conceito ainda. interessante. Assim, a verdade, Frank, é que quando eu fiz essa capa, né? Todo mundo que teve acesso à capa disse, Ivan, essa capa me Genial. convidou a conhecer mais do livro. E esse era o Genial. intuito, certo? Simplesmente... O objetivo foi alcançado, né? Foi. E essa capa ela quer dizer o seguinte, que toda a ciência, toda a criação, todo saber, de todo o universo, tem um dono. Que é dado por Deus. Tem um dono e o nome dele começa com J. E aí a razão da coroa Morreu que todo numa mundo cruz. conhece. Ressuscitou e está vivo. Gente, a gente falaria muito mais sobre isso. Eu vou trazer o break comercial, voltamos já já falando sobre algo que para muita gente talvez vá passar despercebido, mas que para mim não passou e eu quero comentar depois do break. Não sai daí não. Pode falar. Um podcast diferente com Frank Melo. Gente, estamos hoje recebendo, não pode falar, ele, Ivan Mack, Segredos da Oração Quântica, a oração que Deus atende. Esse livro que será, assim como está sendo para mim, seu livro de cabeceira. Como é que se adquire? Para adquirir o livro é bem simples, você vai no meu Instagram, Ivan Mack Off, Ivan, IVAN MACK Ivan Mack Off, lá tem um link, você clica, vai direto para o site, compra ele físico ou de lá mesmo do Instagram, manda um direct e me pede ele em audiobook ou e-book. Às vezes eu durmo ouvindo um livro. Essa assinatura é sua mesmo, é? Isso aqui?
É minha. Pai é de doutor, viu? Assinatura de doutor. Gente, Já arranja, é? rapaz, cara, eu tava observando aqui. É uma pena que nós não temos muito tempo. Eu tenho que ser bem superficial. Aceita outro convite aí. Próximo podcast aí daqui uns meses. Tem que vir. Mas vou até mudar o rumo da próxima. Vai ser até, de certa forma, a minha reflexão que eu sempre faço. Dizem que os mais nobres sentimentos do ser humano é a gratidão. E quando você vai agradecer, você agradece a família, a esposa. E tá tudo certo. Botou a família, normal para quem ama a família. Mas tem um negócio que eu me emocionei de verdade. Você diz que uma das coisas que te motivou, te incentivou, que foi o combustível, era que nas horas, talvez, eu vou dizer com as minhas palavras, mais inimagináveis, aí eu vi essa cena e qualquer pai daria um braço para ouvir e sentir isso. Seus filhos, de repente, botando a mão no seu ombro, verbalizando: pai, nós te amamos, pai, eu te amo. Cara, Esse mérito eu tenho que dar à minha esposa Maria Dias. Ela sempre ensinou isso aos nossos filhos, verbalizar a palavra eu te amo. Meu filho tem 24 anos, hoje ele ligou para mim, a gente conversou e, na verdade, ele me visitou em casa e quando saiu, benção pai, pai te amo, né? E assim, é um costume lá em casa de verbalizar isso. Isso faz toda a diferença. Como eu falei, esse livro, ele nasceu de muita batalha, né? Por isso que é como se fosse aqui o sumo, o supra-sumo, sabe? Quando você aperta ali e traz a essência para te provar se tu ama, né? O teu propósito. E eu amo pessoas, por isso esse livro existe. Eu amo a Deus porque Ele me amou. Então, e os meus filhos, eles têm mostrado isso. O Ícaro, eu tenho o meu filho que é o Ícaro Lucas, né? E tenho a Yasmin de 16 anos, o Ícaro Lucas de 24. Tem uma netinha Liz, né? Coisa mais você linda do mencionou, mundo. tá todo mundo no livro, compra e você vai ver. E tem uma surpresinha aí, que aí na foto não tem, mas meu filho me disse algumas semanas atrás, tá vindo o Luca. Já vem outro herdeiro aí? Né? Eu não tenho cara, mas eu sou um avô bonito, né? O vovô garotão. Vovô garotão. A árvore genealógica sua, a partir da sua raiz, tá bem grande, né? Consideravelmente. Isso a minha esposa sempre diz: filha, a nossa família é muito linda, é a nossa família, né? Então, o que é que eu vejo, Frank, isso que você falou, é o maior presente que o ser humano pode ter, é uma família unida. É um presente de Deus maravilhoso. Conte e eu aqui. sei, só para continuar, e eu sei uma das razões. Uma das razões é a oração da minha esposa e a direção do Ivan Mac. Porque quando meu filho estiver aqui, pergunta para ele como é o nosso relacionamento em família. Né? Nós não somos a família margarina, não. A gente passa por batalha, luta como toda família. Porém, é o que eu falei no comecinho, existem princípios que a gente aprendeu que a gente não abre mão, são colunas. E aí, quando a gente percebe isso, muda tudo. Então, enquanto eu escrevi o livro, às vezes cansado, virando noite, chegava e tal, ouvir Eu Te Amo, Papai, assim, dá toda a força pra gente continuar, sabe? Porque é pra isso que a gente nasceu. É isso que eu ia perguntar. Você já deve ter escutado esse Eu Te Amo em momentos, talvez você estava até meio fragilizado ali, esgotado fisicamente. É um combustível. Seu tanque reabasteceu assim, ligeiro bala, não foi? Frank, é algo tão maravilhoso, porque meus filhos já me disseram: papai, eles já verbalizaram pra mim assim: papai, é tão bom quando... Porque assim, eu sempre trabalhei com marketing e sempre tive escritório em casa, né? Home office, né, cara? E aí, o que acontece? No meio do dia, a minha esposa: olha, a Yasmin perdeu um dentinho, eu parava e ia lá. Né? Aí aconteceu muitas e muitas vezes: meu filho, papai, tô com dúvida sobre isso, o que é que isso quer dizer na Bíblia? Eu parava e ia lá. Isso ficou marcado na infância deles todos. Assim, esse momento que eu paro, Frank, eu paro, por quê? Porque foi para isso que a gente nasceu. Para que foi que o ser humano nasceu? Nasceu para transbordar Deus, começando pelos de casa. Eu sei que eu devo estar falando com muitas famílias agora e passando por diversas situações. Mas eu quero que você entenda: se você mergulhar na palavra de Deus, se você pedir a Ele para entender mais sobre Ele, Ele se apresenta e transforma toda a sua família. Então é maravilhoso saber que
realmente Deus ligou a minha família. Acontece uma coisa, eu sempre vou deixar minha filha de moto, ela estuda aqui no SESI. Eu posso, antes de você completar, eu posso assegurar que várias famílias com vários problemas em vários setores estão fragilizadas nesse momento me ouvindo. Não tenho dúvidas. E eu sei que esse não é o desejo de Deus. Ele respeita as suas opiniões, ele respeita o jeito que você vive. Mas se você der ouvidos para ele, ele transforma a sua família. E é isso que eu quero perguntar antes de você falar da sua filha, porque senão o tempo não dá. O que é que você diz para essas pessoas? E eu acrescento, pedindo que você verbalize o que as pessoas podem esperar desse livro da oração quântica, Segredos da Oração Quântica. Pronto. Esse livro, como eu disse, eu posso definir ele numa palavra: clareza, 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 luz para o teu entendimento. Esse livro, ele não vai dizer quem é melhor ou quem é pior, quem está certo ou quem está errado. Não é para julgamento. Não, é para princípios. Esse livro, ele veio para descortinar e rasgar a religiosidade e trazer a intimidade. Se você ler o livro Oração Quântica, de coração aberto, você vai realmente se impressionar como é simples, como é fácil. Só precisava que alguém me desse um norte, alguém me desse uma luz. É por aqui. E a decisão é sua de continuar ou não. Mas eu decidi continuar. E hoje, é como eu falei rapidinho da minha filha, quando eu deixo ela no SESI, eu tô de capacete. Sabe o que ela faz todo dia? Benção, papai, te amo. Aí ela beija a mão dela e encosta por dentro do capacete no meu rosto. Isso é uma coisa dela, da Yasmin. Tem quantos anos? Ela tem 16 agora. Cara, esse é um gesto aparentemente tão isso, eu simples, até mas de um disse, acho tão significado sentimental tão grande. Porque ela podia só dar tchau, mas todo dia. Aí eu deixo ela à tarde. Na hora que ela desce da moto, ela: benção, papai, te amo. Beija a mão dela e enfia no capacete para poder sentir o beijo. Cara, isso é Deus, isso é maravilhoso. Não tem descrição melhor para isso, cara. Isso é bom, irmão. Gente, eu quero, justamente que eu tô correndo aqui contra o tempo, e a esmagadora maioria das vezes eu sou um péssimo profissional, porque eu ultrapasso o tempo, e os puxarrões de orelha aqui da direção às vezes não é o suficiente, mas eu vou tentar. Mas eu preciso dizer isso para o Ivan Mac. Não quero que ninguém acredite. Eles está fazendo média. Já recebi inclusive vários livros. Eu quero trazer até um cidadão que me deu a coleção dele, de todos os livros. Nossa, muito obrigado, queremos você aqui. Ele hoje inclusive mora em Brasília. E tanto a própria Solange Dorlange, né, que ele nos deu. Quando eu recebi esse livro aqui, eu comecei a ler, meio que por curiosidade, e para ter base, ter argumentos, para a gente conversar sobre o livro. E a correria é muito grande. E alguns dias atrás eu comecei a ver, e de repente eu me senti tocado por coisas simples como essas declarações e algumas frases de impacto, que talvez sem perceber, ou até propositalmente, nos convida de uma reflexão a outras reflexões. E vai nos dando naquele mesmo contexto, por isso que eu disse que existem muitas perguntas sem respostas e milhares de respostas para perguntas que sequer foram formuladas. A nossa mente é incrível, cara. E quando você falou em família, eu comecei a imaginar a cena, seus filhos, benção pai, eu te amo, e aquele incentivo, e você traduz tudo isso numa só coisa. Deus é muito lindo, Deus é maravilhoso. E eu vivo, respiro para isso, cara. Eu percebo, tu é muito família. E quando tu fala Deus, eu quero abrir aqui, ó. Levantar aqui a mão. Imagine que na minha frente tem o nome Deus, bem grande. D-E-U-S, Deus. Certo? Se eu tirar o D e se eu tirar o S, o que é que sobra? O D e o S, aliás. Deus, D-E-U-S. Se eu tiro o D... Fica eu.
Pronto. Tá bem Esse é o raciocinando motivo direito. de Deus. Ele focou, ele decidiu em nos colocar em primeiro lugar. E quando você faz isso com a sua filha, com seu filho, você está agradando a Deus. Porque a sequência, Tom, o Frank, é você e Deus, a sua esposa, entenda, a sua esposa e vem os seus filhos. Os casais, às vezes, eles erram demais. É eu e Deus, os meus filhos e depois a minha esposa ou o meu esposo. Está errado. É você e Deus, porque só assim você consegue se capacitar para amar o próximo. Se você não busca a Deus primeiro, você não tem o combustível eterno para poder amar de verdade. Vai ser paliativo. Mas se você busca a Deus e você foca em Deus, em agradar a Deus, mas agradar a Deus não é fazendo algo para Deus, porque não tem nada nessa terra que eu faça para Deus, que Deus já não saiba ou que Deus vai se admirar. Oh, o Ivan fez isso, oh, me admirei, foi surpresa. Para Deus não, ele já sabe, porque Deus é atemporal, Deus é presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Aliás, Deus está fora do tempo, aliás, Deus criou o tempo. Então, quando você começa a buscar intimidade com Ele, isso se reflete primeiramente na sua esposa ou no seu esposo, o casal. Quando o casal está forte, os filhos vêm e eles vão imitar. Aí vem a liga. A partir daí, vem as pessoas, as outras pessoas. E aí você vai transbordando. Eu sempre falo que intimidade com Deus, ela parte de um princípio. Eu busco para mim e transbordo para os outros. É por isso que intimidade é diferente de... Esse livro ensina muito isso. Intimidade é diferente de religiosidade. Religiosidade é o que eu faço para eu me religar a Deus. É me vestir assim? É parar de fazer isso? Parar de fazer aquilo? É aparecer dessa forma num lugar, mas em casa ser outra pessoa, que ninguém está vendo? É ser fariseu? É ser fariseu? Religiosidade é aquilo que eu faço para me religar a Deus. Intimidade é aquilo que Deus fez para se religar a mim. Me respeitando até o meu não para ele. Gente, é um tema que rende muito. Você é católico ou evangélico? Eu sou cristão. Primeiro eu tenho um lifestyle cristão. E posso dizer que sou evangélico. Vou explicar por quê. Porque alguns termos eles foram se degradando com a semântica da palavra. Eu sou evangélico porque eu levo a boa notícia. Evangelho quer dizer boa notícia, então eu sou evangélico, eu trago essa boa notícia. Qual é a boa notícia? Ei, não haverá Calvário outra vez. Ele já morreu, mas também ressuscitou. É bom eu ter aqui um minuto, quero explorar usar da melhor maneira possível. O hábito de ir à igreja, de levar os filhos, de orar, de comunhão, rezar antes das refeições, antes de dormir, bença pai, bença mãe, é fundamental para a família. Eu sempre digo, é melhor você estar na igreja do que estar num bar. Porque na igreja é o local onde se fala de Deus. Ah, mas tem pessoas erradas onde tem gente, tem. Só que tem um detalhe. Se você vai para a igreja XYZ e em casa passa a ter intimidade com Deus, você vai, com certeza, ajudar aquela igreja, se ela estiver passando por dificuldade. Um dia eu ouvi de alguém ligado a essa olha, essa coisa de santidade, isso é muito relativo porque santidade é uma busca diária, constante. A palavra santidade quer dizer separação. Né? Santo é separado, só isso. Alguma coisa está suja, o santo se separa para não se sujar, né? Mas não é porque ele quer ser mais do que outra pessoa. É porque o próprio Deus, quando você tem intimidade com ele, ele começa a te lavar sempre, ele vai te corrigindo sempre e você vai... Então não é errado dizer que alguém que está nos caminhos de Deus e tem essa consciência e dizer que... De forma nenhuma. A palavra santo, ela é aplicada para pessoas vivas. Eu quero te dizer isso. Isso é bíblico. A palavra santo são para pessoas vivas. É bom ouvir isso. Então, assim, você pode ser um ser humano santo, separado. Você decide, por livre e espontânea vontade, se separar de algumas coisas que está fazendo mal para você e para sua família. Nossas amizades, nosso ambiente e nossas decisões fala muito sobre a gente?
Na verdade, são o combustível que alimenta o nosso tanque mental, que a gente fala no livro também. Então, assim, você tem que vigiar o que você ouve, vê e... Porque, assim, o que você ouve e vê e toca vai ser o que você fala e vive. Então, se você corrigir essa área, buscando algo melhor, não por obrigação, mas por vida, a sua vida é transformada. Ivan Mack, cara, que bom te receber aqui. Eu quero um minutinho para falar disso aqui, ó. Dessa Sim, garrafinha. claro, eu quero lhe agradecer, eu quero justamente pedir que você faça isso, suas considerações finais e fale. Essa garrafa bonita aí de hidratação, por favor, Pronto. fale dela. Eu quero agradecer pela audiência, pela oportunidade de poder transbordar aqui um pouco de conhecimento e humildemente falar que eu estou à disposição, né? E quem quiser adquirir o livro, é só entrar em contato no Instagram. E sobre essa garrafinha aqui, tem um nomezinho aqui chamado Poder Digital, né? Está chegando, logo vai estar aqui para a região de Sobral um treinamento, uma imersão de 12 horas sobre poder digital para negócios, para todas as áreas, para empresas, para clínicas, para profissionais liberais, para quem quiser entender o jogo do digital. O Ivan Mack vai estar dando um treinamento de 12 horas sobre esse assunto e em 12 horas você vai mergulhar em algo que pode transformar a sua empresa numa empresa que vai vencer e vender muito. E para mais informações? Para mais informações é através do Instagram, que é a melhor fonte, né? E é isso, lá você vai ter Instagram que está aparecendo aqui no rodapé. Isso, Ivan Mack Off. Clica lá, manda direct e se você quiser passa o WhatsApp também. E eu tô por aqui, sou sobralense da Gema, apaixonado por Sobral. E gostei muito de estar presente aqui no podcast. Acredito que alguém gostou também, pode ser que me chame de novo, quem sabe, né? Foi muito bom. Eu estou esperando a Voz do Brasil entrar e aproveito e pergunto, o que significa Sobral para você? Sobral. Rapaz, Sobral. Resuma numa frase ou numa palavra. Numa palavra, família. Minha família toda é sobralense. E eu ia perguntar justamente o que representa a família para você. Rapaz, a família, ela representa... Vou dizer numa palavra e vou explicar rapidinho. A eternidade. Porque é através da família que você se multiplica. Eu estava fazendo um estudo esses dias e cada ser humano ele tem em torno de 8.000 descendentes diretos, assim, Eita. que influencia ele como ser humano. Deus, em uma palavra ou uma frase. Deus, numa frase. Jesus caminhando sobre a terra. Gente, espero que de verdade essa entrevista tenha tocado você. Espero que você adquira o livro, não pelo o financeiro propriamente dito, pelo lado comercial, mas pelo que o livro pode trazer para você, de verdade. Um abraço para você, Ivan Mack, que Deus abençoe e continue abençoando poderosamente sua família, sua vida e seus projetos. Frank, obrigado, conte comigo. Tamo junto. Tem uma frase muito legal, tamo junto até depois do fim.